Sempre que tem uma pessoa passando dificuldade, necessidade, alguma situação, eu sempre que eu não posso fazer o mesmo, ou que eu não tenho todos os recursos para fazer, eu sempre peço ajuda aos irmãos aí do caminho, para ajudar outras famílias. Por quê? Minha obrigação. A minha obrigação é a tua, é a nossa. Isso aí não tem nada a ver com oferta. Você aí que ontem, eu teve um irmão aí que me mandou aqui um superchat que tem aqui. Superchat aqui no YouTube. Superchat é uma opção de doação aqui. Isso é terumá. É o que eu tô falando aqui nos textos bíblicos é tzedakah. Terumá quando você dá uma oferta voluntária. Tem alguém ontem que chegou aqui e mandou uma oferta aqui no superchat. Essa pessoa não me mandou de tzedakah, mandou uma oferta. Ok? Ele mandou uma oferta porque quis. Porque, eu vou dar uma oferta pra esse barbudo aí. Aí foi e me mandou. Aí no superchat aí, né? Mas enfim, quando você faz pro próximo, pra uma pessoa que passa algumas dificuldades, você tá fazendo pro Mashiach, mandamento. Você observou que Yeshua colocou lá em Mateus, tá em Mateus 25, que não vai ser salvo quem deixou de fazer. Eu quero saber que céu que vai entrar esse povo que diz que vai ser salvo sem obra. Eu queria saber como que eles vão fazer, qual é a proeza deles. Eles veem os necessitados e fingem que não estão vendo. E acham que no culto de domingo aceitei Jesus, eu te amo, Senhor. Eles vão ser salvos. Eu queria saber que céu que eles vão entrar. Eu queria que eles me falassem, né? Porque eles vão ser salvos sem obras. É interessante, não é isso que a Bíblia ensina. Você observou que quando você vai para as Escrituras, ela te diz qual é a verdade? Se nós nascemos de novo, nós somos nova criatura. Se somos nova criatura, temos o amor de Deus. A gente se compadece voluntariamente. Sabe, irmãos? A gente não pode mudar o mundo. Mas a gente pode fazer a nossa volta, as coisas serem melhores. Amém? Hoje eu recebi uma mensagem lá no meu privado, de uma situação lá, envolvendo duas pessoas. Mas eu fiquei assim pensando, as pessoas às vezes elas erram tão sutilmente, né? E, lamentavelmente, fazer o bem hoje tá virando matéria de TV. Fazer a nossa obrigação hoje tá virando elogio. Você devolve uma carteira que você achou, a pessoa te agradece até o último dia de vida. Te põe daqui a pouco você tá passando na TV. Você devolveu uma carteira. A Torá diz, devolva o que não é teu. É a tua obrigação. Eu sei que ser grato é uma coisa. Poxa vida, obrigado, agradecer. Isso tudo é muito bom. Mas você vê pessoas indo pra televisão recebendo homenagem porque devolveram uma carteira. Olha o quanto a nossa sociedade está doente. Porque aquilo que é o óbvio, que é o comum de ser feito, que é o normal, tá tendo que ser elogiado. Porque tá tão escasso. Você vê alguém dentro de um ônibus, um jovem se levantar para um idoso sentar. Tá ficando. Hoje é raridade a pessoa fazer o certo. Mas será que é esse mundo que Deus quer? Quantas injustiças são feitas? Nós temos amigos lá, conhecidos em Petrópolis. Até hoje tem pessoas que não receberam auxílio aluguel. Pessoas perderam tudo, perderam casa, perderam tudo e até agora não receberam auxílio moradia.
O que você espera de um mundo que você vê desvios, reportagens falando de desvios de recursos da merenda? Em catástrofes como houve em 2011 e tantas outras, você vê que pessoas que tinham direitos não foram favorecidas. Que mundo é esse? Veja que Sodoma, Deus destruiu. Não foi por causa de pecado pontinho. Não foi por sodomia. Ezequiel 16:49 diz que esta também foi uma razão. Mas os piores pecados de Sodoma, sabe o que foi? Fartura de pão, prosperidade, vida tranquila e nunca acolheu o necessitado. Deus ficou indignado e mandou fogo do céu para destruir. Agora volte a sua mente a 3.000 anos atrás. Pessoas no deserto caminhando 3-4 dias. E a única casinha que tem é o acampamento de Abraão. Abraão tinha uma grande responsabilidade com o próximo. Não passava ninguém na frente de Abraão se não fosse beber água ou comer na casa de Abraão. Era um ponto para poder ajudar pessoas. Se fosse hoje, as pessoas iam abrir uma cantina, uma mercearia. Porque infelizmente as pessoas hoje vivem por ganhar. Tudo querem vantagem. É lamentável falar isso. Você vai dentro de uma igreja evangélica, e eu estou fazendo crítica, quem não gostar, não gostou, o problema é de vocês. E tá lá a cantina. No ano de 2010 eu estava numa Assembleia de Deus, agora eu dou nome e ponto final. Nós fazíamos um trabalho social numa cidade vizinha, e eu levei nesse dia lá algumas crianças, as pessoas da comunidade, que a gente sempre foi de fazer, mesmo sem conhecer a Torá. E naquele dia eu levei alguns irmãos, fomos buscar na cidade vizinha e fomos lá pro culto de missões. E lá uma cantina cheirosa, tava cheirosa. Aquele cheirinho. No final do culto eu pensei que as pessoas iam fazer o óbvio. Iam alimentar aquelas crianças. Que o líder, que o responsável ia chegar pro pastor, pastor, tem uns irmãos necessitados aqui e tal, libera para eles ali. Eu não vi atitude nenhuma. Foi nesse dia que eu comecei a ver as coisas diferentes. Para que se reunir dessa forma? Para que haver uma igreja que não consegue ver o teu irmão do lado? Como é que pode as pessoas não se verem, não terem um pingo de sensibilidade e falam que vão morar no céu? Meu irmão, a crítica é para quem a carapuça servir. Aqui eu não vou fazer média com ninguém. Aquele dia eu fiquei muito chateado, mesmo dentro do sistema. Sempre tive boa intenção de fazer. E aquele dia eu fiquei constrangido. Fiquei mesmo. Graças a Deus ainda tinha eu vou ter que contar aqui, né? Eu tinha ainda um valor no bolso. E eu fui. Minha obrigação. Mas lá no fundo, eu já me questionava. Qual a importância de ser uma igreja que não vê o teu irmão? Qual a importância de a gente estar aqui, dentro desse templo? E quando sai de fora a gente é mais dividido do que tudo. Que igreja é essa?
Que povo é esse? Eu paguei aqueles cachorro-quente, mas com sentimento lá dentro. Isso não é certo. Eu não conhecia ainda a Torá. Isso foi em 2010. Eu voltei em 2009. A Rosângela foi pro leito dia 1º de janeiro de 2009. Em 2010 eu estava dentro dessa igreja. E aquilo já me deixava chateado. Aquilo me trouxe um pensar. Por quê? Que a gente... Aí depois, quando o Eterno mandou estudar a palavra, ele mandou começar por Atos. Quando eu leio Atos, eu me envergonho de ver a igreja de hoje. Como eu disse, é para quem a carapuça servir. Amém? Se não gostou, não posso fazer nada. Mas eu vou ler para terminar a live. Como viviam os crentes do primeiro século, que é o exemplo para nós. Não é o contrário, não é hoje que é exemplo, não. É o que está na Bíblia que é exemplo. Aí quando eu comecei a ler Atos, eu comecei a entender o que o Senhor queria falar. Por um lado, quando eu entrei no judaísmo messiânico, fala-se mais de Sedaká, e tem os irmãos messiânicos que eu conheci, eram voluntários, são voluntários até hoje, doam cesta básica, ajudam pessoas. Eu não tenho críticas nessa área ao judaísmo messiânico. A crítica que eu tenho ao judaísmo messiânico é na parte dos símbolos, dos acréscimos, de misturar Yeshua com os fariseus. Mas na parte social não tenho o que dizer dos messiânicos. Aos que eu conheci, tá ok? E quando você lê Atos, e que o Senhor mandou ler, olha como que vivia a igreja do primeiro século. Vamos se envergonhar, vamos chorar. Vamos chorar. Porque se não existe amor, de verdade, a Ahavá, eu já expliquei aqui, a Rave não é um sentimento que fica no coração. A Rave é a força que é revelada. É um amor-mandamento. Pela Bíblia, pelo hebraico, o amor não fica dentro de você. Essa força, esse impulso de querer o bem do próximo, não fica. Você tem que fazer. Você não consegue dormir. Aquilo te impulsiona. É o amor de Deus. Isso é um atributo de Deus. Uma das características de alguém que está em Techuvá é amor bíblico. Não amor fantasioso. Eu estou falando do amor verdadeiro. Por isso que a palavra Ahav, Aleph, Rei, Beit, 3 letras hebraicas. Aleph, força. Beit, revelar. Ou revelar. E Beit, casa. O ato, a força de revelar a casa, a tenda. A tenda nômade. Aleph, Rei, Beit. O Re é o rapazinho de mão aberta. É o bonequinho de mão aberta dizendo. É o artigo definido no hebraico. Chamando a atenção, revelando algo. A Aleph é a força. E o Beit é a casa, a tenda. O amor bíblico é essa força que vem de Deus. Esse querer bem do próximo que faz você fazer. Tá ok? Capítulo 2, verso 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 11, quando fala da Santa Ceia, Paulo está dizendo, vocês não comem para o bem, vocês comem
para pior. Porque uns comem, outros ficam sem comer. Vocês desprezam os pobres. Já leu isso? A Santa Ceia, a Santa Ceia lá dos Coríntios, o ágape, a festa do amor. Paulo fez uma crítica severa aos coríntios, porque uns comiam, outros não comiam. Uns comiam, outros ficavam olhando. E Paulo falou: vocês desprezam aqueles que nada têm. Só que foi Deus que criou o pobre, o necessitado, para provar, para testar o rico. Vai ser muito mais fácil um pobre ser salvo do que um rico. Disso você pode ter certeza. Pode ter certeza disso. Capítulo 4, verso 32. Na multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Yeshua HaMashiach. E todos havia graça. Pois não havia nenhum necessitado entre eles. Portanto, os que possuíam terras e casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Depositavam os pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Essa é a comunidade do Mashiach do primeiro século. Pessoas que entenderam o que é servir a Deus. Pessoas que entenderam sua missão.